Gente, graças a Deus estamos de volta com a parte 2 da nossa live. E estamos aqui com Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo 1, versículo de número 40 a 45, 41, e não anteriormente, pensando a partir de Levítico, capítulo de número 13 e o capítulo 14, que estão ligadas a toda a situação vivida por um leproso naqueles dias, que conhecia o que era isolamento, solidão e o que, consequentemente, conhecia o que era perdas, porque muito daquilo que estava ligado a ele era queimado, jogado fora, era tirado do alcance das mãos dele e da família. Inclusive a própria casa poderia, como eu disse anteriormente, vir a ruir, a cair, a ser colocada no chão, por causa de uma lepra da ação da lepra que poderia alcançar, inclusive, a parede da casa e, consequentemente, fazer com que toda estrutura fosse condenada. Agora imagine, na mente de um leproso, o que é que se passava? Porque uma vez que essas coisas aconteciam, toda a ação da lepra sobre ele, ela era perceptível. Eu vou dizer mais uma vez, toda a ação da lepra com relação a eles, ela era perceptível. Não há quem, lendo, olhando a Bíblia, com carinho e cuidado, não perceba que o leproso, ele, ao ser isolado, era sabido de todas as pessoas que ele estava em uma condição onde elas não deveriam se aproximar dele. Não era nada fácil. Era uma situação difícil, uma situação delicada, uma situação que eu confesso que sei que nenhum de nós gostaríamos de vivenciá-la. Até porque ninguém que ama a sua vida, ninguém que ama as pessoas com as quais lida, ninguém que ama aquelas pessoas com as quais convive, ele quer ser isolado dessas pessoas. Ele quer se sentir isolado delas. Ele quer se sentir distante. Não. Nessa vida a gente percebe que a relação do nosso coração com as pessoas, elas são importantes, mas nem sempre elas são relações que se perpetuam. Porque às vezes uma circunstância ou outra nos tira do lugar, nos tira do nosso ambiente, nos tira às vezes da nossa posição. Se nós olharmos para o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 5, lá está aquela situação ligada, né, àquele general, por nome de Naamã. E tanto é como você sabe que não era algo fácil lidar com quem ele lidava. Mas a verdade é que qualquer pessoa, ela tinha dificuldade de lidar com essa ideia de ficar distante, de se isolar, de se sentir solitário, distante das pessoas que para elas tinham significados, lhe eram importantes, lhe eram preciosas, e que ele as amava. Eu sei que esta realidade, ela faz parte da vida de muitos de nós, porque às vezes você tem lidado com momentos onde você se vê como alguém que foi obrigado a se isolar, que foi obrigado a lidar com esse tempo de solidão. E eu não me refiro à solitude, que é diferente. Estou me referindo à solidão.
Eu sei que eu estou falando para pessoas que, se pudessem abrir o coração aqui e falar, elas diriam que foram obrigadas em algum momento a deixar. No caso do leproso, é deixar a cama, deixar o quarto da intimidade, deixar a sala e a mesa da sala ou da cozinha, o lugar das gargalhadas. Ele era obrigado a deixar. Ia para um lugar de isolamento, alguém chama de o arraial dos doentes, dos leprosos, e ali ficava isolado. E esse é um isolamento terrível, porque ali ele ficava pensando como é que está aqueles que eu amo. Ele pensava como é que está a estrutura da casa, será que ainda está de pé? Ele pensava, será que as minhas coisas ainda estão no lugar? Será que tudo que eu toquei, tudo que eu coloquei a mão veio a ruir? Será? Então, diante dessa situação, a gente começa a perceber o porquê que esse leproso aqui, ele surge nesse momento onde Jesus está lidando com esse contexto extremamente agitado. E é aqui que eu quero começar a compartilhar essa palavra com o seu coração, porque eu sei que nesse dia de Natal a gente tem essa esperança reacendendo na gente de que tudo aquilo que estava em causa e já não fazia sentido para a gente pode voltar a fazer sentido. Porque não é o fato de termos lidado com alguma coisa que nos tirou do lugar e daqueles que a gente ama, que a gente não está diante de um Deus que pode resolver. E aqui hoje eu quero, compartilhando essa palavra, dizer ao seu coração logo de imediato que o que você vive e está vivendo não é o fim. Que as coisas as quais você está vivenciando aí, elas não colocam e te arremetem ao abismo, ao caos, ao fundo, e nem tampouco a um ponto final na sua história, porque a sua vida ainda está, apesar de tudo que aconteceu nela, totalmente atrelada, ligada à alma, à existência de um Deus que sabe começar e sabe terminar as coisas. Ele entende de tempo. E o Deus que entende de tempo sabe trabalhar comigo, sabe trabalhar contigo, e Ele sabe trabalhar conosco. Ele nos colocou hoje aqui nessa live para dizer ao nosso coração que ainda existe uma possibilidade de recuperação, de restauração, de restituição. E tudo depende unicamente de fazermos algumas coisas que esse homem ele decidiu fazer aqui, apesar de não serem os pontos principais ou aquilo que de principal eu quero trazer com esta palavra hoje para vocês, mas eu preciso fazer esse caminho com vocês. Então, em primeiro lugar, o que é que esse homem faz? No verso 40, o texto diz que ele aproximou-se de Jesus. É uma coisa simples que você já ouviu tanta gente pregar, falar, orientar, instruir, aconselhar. Mas a ideia é essa mesmo. Você aproximar-se dele, chegar perto. A gente deve chegar-se ou achegar-se ao trono de Deus com ousadia, retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, em primeiro lugar, existe aqui uma necessidade de nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos daquele que faz milagres. Segundo,
O texto diz que esse homem, além de se aproximar, está no verso de número 40, ele colocou-se de joelhos. E eu gosto disso porque, para se aproximar, ele se aproxima de qualquer forma. A posição que ele está aqui, mesmo se arrastando, estando totalmente debilitado, eu tenho certeza pelo processo da lepra, mas ele se achega, ele se aproxima com base no que tem para agora, com base no que dá, e consegue se achegar. Mas para alcançar o que se quer, ele simplesmente sai, porque se o texto diz que ele se colocou de joelhos, a gente entende que ele estava de pé, mas ele desaba. Para se alcançar o que se quer aqui, não é apenas uma aproximação, mas revelar o seu pedido através da mudança de posicionamento. E isso já revela diante de Jesus que a gente não precisa dizer muita coisa. Porque a forma que ele se joga, a forma que ele se lança, a forma que ele se coloca diante de Jesus, isso faz a gente ficar estremecido por dentro. Tocado, mas profundamente tocado por dentro. Porque ele se aproximou e se prostra, se joga. Ele está jogando tudo. Tudo que é dor, tudo que é perda, tudo que é solidão, aos pés de Jesus. Jesus está interessado nisso. Às vezes, mais do que as nossas palavras, é a nossa mudança de posicionamento. Porque às vezes o estar de pé diz muito da nossa resistência, mas o se prostrar diz muito da nossa dependência. E essa dependência que é revelada nessa mudança de posição faz com que Jesus entenda tudo o que ele precisa, até porque ele, como leproso, gente, naqueles dias ele tinha, isso é uma coisa que a gente sabe a partir da cultura da época, que ele tinha que sair gritando para todo mundo ouvir que ele era um imundo. E eu fico imaginando verdadeiramente que quando ele vem se aproximando de Jesus, ele vem gritando que é um imundo. E Jesus fica no lugar que está. E quando ele se prostra, que Jesus dá uma olhada da cabeça aos pés, Jesus consegue perceber que está tomado pela lepra. E consegue lidar com isso com a maior naturalidade, o que faria a gente correr, outros se espantarem, outros dizerem, sai de mim, estou fora dessa. O próprio Jesus, ele fica no lugar e lida pacificamente com tudo aquilo que na vida daquele homem gera no seu coração e na sua alma dor. E ele lida com muita naturalidade, não como quem não sente, não como quem não está atento, não como quem não conhece, não como quem não sabe, mas como quem conhece por demais aquilo que machuca, aquilo que fere, aquilo que angustia, aquilo que maltrata, aquilo que assola a vida da gente. E por saber, ele fica no lugar. Alguém pode até gritar e dizer, sai daí, Jesus, é leproso. E ele diz, eu sei, mas eu não quero sair, eu quero ficar. Eu gosto disso porque aquele que eu vim falando da saga dele, do capítulo 1 de Marcos, verso 21 em diante, até o verso 39, agora no verso de número 40, 41 e 42, é aquele que consegue parar diante daqueles que ninguém conseguiria parar, dar atenção àquele que ninguém queria dar e estar disponível para aquele que ninguém estaria disponível, até porque qualquer um que se aproximasse logo ia dizer, eu sou um leproso também.
eu sou um leproso. Mas vai se descobrir que o próprio Jesus jamais seria atingido por aquilo que estava no homem, mas aquilo que estava no homem poderia tocá-lo. E agora eu já não falo da lepra, porque Jesus percebe que por detrás daquela embalagem feia, e eu não estou falando de aparência do rosto, eu estou falando do que a lepra fez com ele. Por trás de toda aquela embalagem feiosa, existia algo de sinceridade, de verdade, de pureza, de amor, de desejo por mudança, que talvez Jesus procurou em tantos lugares e não achou. E se achou, como os textos dos evangelhos dizem, achou pouco demais. Achou pouco. E aí eu estou falando isso porque Deus fez com muita clareza a cada um de nós, que esse homem aparece aí no verso de número 40, dizendo a Jesus, aproxima-se, coloca-se de joelho e diz, se você quer, se o Senhor quer, o Senhor pode me tornar limpo. E o que ele oferece a Jesus? A sua adoração. E ele está manifestando essa adoração de joelhos. E isso faz com que Jesus olhe e perceba, tem uma coisa diferente aqui. Tem uma coisa muito diferente aqui. Porque tem muito leproso por aí. Mas poucos são os leprosos que adoram. Até porque eu entendo. Nunca foi e nunca será fácil adorar quando se está sendo devorado fisicamente por algo que maltrata. Nunca foi e nunca será fácil adorar quando se está sendo massacrado, moído e maltratado pelas coisas que estão operando, agindo interiormente e que vão consumindo a gente totalmente em ansiedade, em pânico, e não tem nada pior do que lidar com esse pânico, se conviver com medo de tudo, de todos e de todas as coisas. E os nossos medos são muitos, que eles vão de coisas mais simples a coisas grandiosas. E a gente tem medo. Mas eu gosto porque quando esse homem se aproxima diante de Jesus, apesar de tudo, porque ele diz e diria para todo mundo, eu não fui curado porque eu sou um cara, não, que eu decidi lidar com o processo de forma diferente de outros. Gente se entrega, gente se rende, gente se joga no poço, gente se mata. O que ele poderia dizer para a gente, entende? Gente se mata, gente desiste de viver, desiste de sonhar, desiste da esperança, desiste da alegria, desiste de se amar, desiste de amar sem si mesmo. Simplesmente o processo em que está inserido vai lhe carcomendo e vai lhe consumindo por completo. E não é fácil para ninguém lidar com isso. Nunca foi, gente. E nunca será. Mas é aqui que está a diferença. Porque a graça de Deus, ela ou é graça em nós,
ela o é graça conosco. Ela o é graça a partir de nós. Independente do que a gente sabe estar carregando, de medo, de pânico. Eu estou falando com gente aí que, se pudesse, diriam nesse momento: pastor, eu sei bem o que é isso, Jefferson. Jefferson, eu sei o que é isso. As coisas não são nada fáceis. Está percebendo alguma coisa alterando na pele e sendo comido por isso? Tem alguma coisa mexendo com a alma, alguma coisa mexendo com o espírito, mexendo com o ser. Esse homem vive tudo isso. E nesse momento que ele vive tudo isso, vem o verso 41. Estou fazendo apenas algumas considerações aqui. Vem o verso 41 e diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou, porque ele teve 3 atitudes para com Jesus. Jesus tem 3 atitudes para com ele. Jesus estende a mão, Jesus o toca, e Jesus fala dizendo assim: eu quero que você seja limpo. E ele mostra claramente que o desejo dele é ver este homem bem. E aí o verso de número 42 diz que quando Jesus terminou de dizer isso, logo a lepra desapareceu. E foi aqui que eu parei, porque quando a lepra desaparece, tudo volta a ganhar sentido, porque ele dá uma olhada e diz: sério? Rápido assim? Tanta coisa me foi dita acerca disso. Tanta coisa eu sofri por causa disso. Tanta coisa eu enfrentei por causa disso. Tanta coisa quase me matou por causa disso. De repente, ele estende a mão, toca, fala e eu sou curado. Isso para nos mostrar que não existe nada tão alto, tão difícil, tão complicado na sua vida, que Jesus não possa lidar com isso com a maior naturalidade, tranquilidade, e não existe nada nesse momento que você esteja vivendo que ele não possa superar. Que talvez hoje, ao estender da mão dele, ao falar ao seu ouvido, ele possa mudar toda a realidade desse processo na sua existência e lhe colocar para viver novas coisas. Porque é o que ele deseja, é o que ele planeja, é o que ele pensa, é o que ele projeta, é o que ele carrega, é o que ele quer para a sua vida. Que você esteja bem. E a princípio deixe recuperar tudo, mas tudo mesmo que foi arrancado, foi tirado, foi tomado por essa circunstância adversa. Ele quer ver você voltar a se sentir bem como mulher. Ele quer ver você voltar a se sentir como alguém que se ama, como alguém que se valoriza, como alguém que, ao se olhar no espelho, se vê novamente. Ele quer que você volte a estar bem com aqueles e aquelas que já fizeram parte de algum momento feliz da sua vida.
e que por conta dessa lepra, desse momento terrível, deste processo terrível, passaram a viver uma outra coisa em relação a você, mas ele quer reconectar, e tem outras que ele quer apenas que haja perdão sendo liberado, misericórdia sendo liberada, compaixão sendo liberada, graça de Deus sendo liberada. Eu não sei se hoje você ainda acredita que vai ficar bem, mas eu vim hoje com muito carinho dizer a você, a partir dessa palavra, que Jesus vai te dar o direito de voltar a estar bem. Ele vai arrancar aquilo que está sobre. Ele vai colocar por terra aquilo que está como uma muralha dentro. Ele vai colocar a mão dele sobre tudo isso que atormenta a mente, as emoções, os sentimentos, que tem aprisionado você, amarrado você, te impedido de colocar a cara na rua, te impedido de lidar com as questões mais pessoais e mais íntimas do seu ser. Eu acredito que ele vai fazer algo na sua existência, na sua vida, muito diferente. E acredito que o nome do Senhor Jesus será grandemente honrado na sua existência, na sua vida. Mas para isso, você só precisa ser aquele que, apesar de tudo, está ainda adorando o nome dele. Adore a Jesus. Independente de ser exaltado na sua existência, na sua vida, na sua caminhada. Depois dessas considerações que eu fiz com relação ao texto, eu quero atentar com você para algo aqui. Porque você percebe que Jesus ministra a cura. O homem é curado. O homem é curado. E ao ser curado, olha que coisa interessante. O verso de número 43 diz que Jesus o adverte severamente. E o despede. E o que Jesus diz aí? No verso 44, é um ponto principal disso aqui. Jesus diz assim: olha, não digas nada a ninguém. E se você já parou diante desse texto e nunca atentou para isso aqui, ou seja, não parou para ficar se perguntando algumas coisas acerca disso aqui, é porque você atentou mais para o milagre que acontece aqui do que qualquer outra coisa. Porque essas particularidades que eu acabei de fazer considerações sobre elas são importantíssimas e estão ainda acima do resultado que é o milagre. Porque muito do que esse homem faz Jesus fazer o que ele precisa acontecer. Mas Jesus olhar para ele depois que o cura e dizer para ele, não digas nada a ninguém, me chamou a atenção e me fez ficar parado aqui olhando para esse versículo. Por que a lepra ela pode ser pública? Parece que a cura tem que ser secreta. Porque na visão de Jesus aqui, se a gente lê de forma rápida, a gente vai pensar que Jesus está deixando claro para ele: não noticie. Mas como não noticiar?
Você vai ler na sequência do texto que esse homem, verso 45, ele saiu e começou a pregoar muitas coisas. A Bíblia diz que ele saiu falando muito. É claro que Jesus tinha essa intenção de provocar nele. Porque talvez se Jesus dissesse, sai por aí pregando, ele não fosse. Mas na medida que o Senhor Jesus vai fazendo isso, é de estremecer isso aqui. Porque ele choca e diz ao homem, não fale, o homem sai falando. Seria uma desobediência? Não, é que esse homem assimilou. Que o Jesus que tratou a princípio com naturalidade de estar isolado e um homem de perdas, que o Jesus que tratou com naturalidade essa atitude de aproximação sendo leproso, o prostrar-se diante dele sendo leproso e a sua adoração sendo leproso, também está tratando com naturalidade aquilo que está se revelando como graça que desfaz o que oprime e o que machuca. Porque para Jesus, eu vou dizer, para Jesus, de verdade, nem nada de sobrenatural vai surpreendê-lo. Jamais. Ele é quem está operando. Então ele não se surpreende com a sua operação porque ele tem poder. E o que ele quer é gerar no coração de alguém, no mínimo, essa certeza que a ação sobrenatural dele não tem como alvo apenas tocar embasbacado, sorridente, gritando com o que eu vivo, mas fazer com que isso se revele como algo sobrenatural quando sai deste vaso que foi alvo da ação de Jesus e atinge outros, mas não atinge pela pressão de quem diz faça, realize, mostre, não, mas pelo coração que enternecido, que surpreendido, que impactado, que moldado, que mudado, tem a coragem de dizer: Jesus, tu és demais. E eu preciso dizer que tu és demais a outros. Não apenas com base no milagre, mas com tudo que o Senhor me mostrou ao tratar com naturalidade todas as coisas que envolvem o Senhor. Então Jesus está simplesmente chocado. Quando diz não diga nada a ninguém. Que este homem não deve simplesmente permitir o seu coração estar tendo como alicerce principal da sua movimentação de vida para os outros aquilo que ele viveu como cura, mas tudo aquilo que Jesus lhe permitiu viver com a naturalidade que Jesus trata todas as coisas que para a gente são tormentos, terrores e temores. E se você entende isso, muita coisa começa a mudar, porque é a partir daí que se abrem portas que só Ele pode abrir para você. E hoje o desejo da minha alma, o desejo do meu coração é que Ele te permita descobrir que Ele tem algo para a sua vida. Esse é algo muito específico que Ele tem para a sua existência e para a sua vida. É para os outros
não com base no milagre, mas com base na naturalidade com a qual ele trata as coisas. Porque não tem lógica, humanamente falando, a gente ouvir, não diga nada a ninguém, uma vez que a lepra, de longe, era percebida. Até porque o leproso, se visse gente, tinha que gritar: eu sou imundo. E ele, que eu tenho certeza que no mínimo era um leproso que ficou conhecido como o leproso entre eles, na sua volta, seria como aquele cego de nascença lá em João capítulo de número 9, andando e as pessoas dizendo: o que aconteceu com ele? Ele está restaurado? E Jesus sabe que ninguém poderia falar isso antes que o sacerdote desse um parecer. Então ele diz: não diga nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Deixa os que te conhecem em silêncio. E segue para aquele que vai avaliar e vai dar uma palavra ao cheio, vai começar a ser devolvida. Você vai diagnosticar que você está curado dessa lepra, mas eu não quero que você diga nada a ninguém. Era claro que Jesus queria que ele contasse, mas ele está simplesmente dizendo: não se mova com base apenas na estrutura do milagre que foi feito, mas com base na minha naturalidade, porque por onde você passar e encontrar gente com todas as dores as quais você viveu, lidando com todos os medos, com todas as preocupações, com todas as angústias, com todas as crises que você viveu, você vai poder dizer para elas. Isso é muito natural para Jesus. E elas verão, olharão, perceberão. Elas tomarão posicionamento e darão respostas acerca disso de uma forma diferente, porque elas vão entender que quem está ali é alguém que viveu uma experiência com Jesus antes de viver o milagre de Jesus. E a sua experiência é uma experiência de quem adorou e de quem foi tocado. E uma vez tocado, foi alvo de uma palavra de ordem que disse: seja limpo agora. Talvez você está me ouvindo falar essas coisas e está dizendo: pastor, eu não entendi isso para a minha vida, esse último ponto. Eu preciso dizer a você que você precisa não apenas ser aquele que testemunha ou vai dar testemunho do milagre, porque se você prometer isso, tudo isso tem significado diante de Jesus. Se o Senhor fizer, eu vou testemunhar. Jesus está querendo que você entenda que tem coisas que elas acontecerão, mas não acontecerão para que se formem a base do movimento da sua vida, porque você não vai se mover apenas como aquele que foi alcançado por um milagre, mas como aquele que se aproximou, como aquele que se prostrou, como aquele que adorou, como aquele que foi tocado e como aquele que foi a naturalidade de Jesus, com todas as coisas que para mim são sustos e medos e preocupações. Você simplesmente é alguém que a base da sua movimentação de vida daqui para frente, ela o é e o será para sempre. A naturalidade como Jesus lida com seus medos. E se isso é a base, você vai superar a lepra e vai andar em vida totalmente tranquilo, porque qualquer outra coisa que se apresente, ela também terá sido vencida. Porque você vai lembrar, Jesus lida com muita naturalidade com as coisas que envolvem o meu coração e a minha alma e que me preocupam e que me inquietam e que me perturbam e que me deixam muitas vezes sem sono, sem paz, sem vida na alma. Mas uma outra verdade que eu consigo extrair daqui é que o próprio Jesus, ele quer que a gente se movimente como aqueles
que deixam as ações dele falarem acima das nossas palavras. Porque quando ele diz não diga nada a ninguém, é porque ele sabe que as pessoas observarão. E elas já estão de olho em você faz tempo. E quem mais do que elas saberá de você e da sua vida, nesse dia a dia da sua vida? Se elas espalharam que você estava leprosa, se elas, lidando com muita gente, abriram a boca e disseram que você estava leproso, se elas foram extremamente responsáveis por dizerem a tudo, a todos e a todo mundo que você é o leproso, é a leprosa, é o leproso, é a leprosa. Deus está com a mão dele estendida sobre a sua existência e sobre a sua vida, e ele vai te ajudar. Superar os medos, as crises, os terrores e os temores. E ele fará o favor dele alcançar o seu coração e a sua existência, porque os planos que ele tem para a sua vida são grandes, e esses planos ele coloca todas as vezes que prego. Eles vão se revelar a partir dessa cura que ele vai liberar. Mas essa cura, ela vai falar alto às pessoas muitas vezes. Porque ela faz parte de você. E coisas que Jesus faz, que fazem parte da sua existência. É por isso que ele te parou aí nesta tarde. Porque ele vai fazer com que as ações dele em você falem mais alto a vida das pessoas com as quais você lida todos os dias. Eu não sei se você consegue crer no que eu estou dizendo e se o que eu estou dizendo para você faz algum sentido. Porque talvez você já esteja bem, talvez você já tenha superado e talvez você já tenha aberto a boca demais e falado de tanta coisa que ele fez. Mas eu estou falando dessas questões ligadas à lepra, que qualquer um olhando, às vezes nos empurra ou grita dizendo eu quero distância de você. Mas essas coisas, as quais a gente passa por elas, dizendo a tudo e a todos, eu quero que vocês ouçam. Eu estou passando por esse processo, mas eu vou me achegar a Jesus. Eu estou passando por este momento, mas eu vou me prostrar diante dele. Eu estou passando por esse momento, mas eu vou fazê-lo me ouvir. Porque eu vou clamar a ele, eu vou buscar a ele. Que você entenda, que você vai dizer a todo mundo também, e por ele fui tocado. E por ele fui restaurado, e por ele fui levantado, e por ele fui abençoado, e por ele fui fortalecido, e por ele fui agraciado. Mas não somente isso, você vai poder dizer, sem muito falar, eu estou vivo, sobrevivi, passei, aguentei a solidão, fiquei de pé, aí o isolamento, fiquei de pé, a redenção de noite, mas fiquei de pé e posso prosseguir confiando que essa graça que me alcançou me dará o direito de me mover, não com base no milagre, mas com base na naturalidade com que Jesus trata as coisas que me preocupam. O que é que está te inquietando? O que é que tem te machucado? O que é que tem te isolado? O que é que tem te feito se sentir alguém apequenado diante dos teus medos e dessas situações? Eu quero dizer hoje, com muito carinho à sua alma e ao seu coração, o Senhor surpreenderá a sua alma. O Senhor surpreenderá a sua vida. O Senhor surpreenderá a sua existência. E Ele vai mostrar a você que o fim será melhor do que o começo. Não baixe a cabeça. Não desista da sua esperança. Continue se aproximando. Continue se prostrando. Continue adorando.
supere todas estas coisas que te afligem, porque você vai ouvir da parte dele: não diga nada a ninguém, porque ele sabe que não vai ser necessário falar muito. Na medida que você andar, alguém vai olhar e dizer: eu lembro como ela estava, eu lembro como ele estava, abandonado, abandonada, sozinho, sozinha, sem ninguém, sem nada, até que a graça de Deus tirou ela daquele vale, tirou ele daquele vale, mudou a história dele e a história dela de uma forma tão grande que hoje ela pode andar por aí de cabeça erguida dizendo: venci as dívidas, venci as perdas, venci todas as coisas que se levantaram contra a minha existência, contra a minha vida. Pai Celestial, obrigado por tua palavra que vem ao nosso coração hoje à noite. Hoje à tarde eu te peço que o Senhor continue fortalecendo seus filhos e filhas e continue guiando o coração de cada um deles para aquilo que é o teu plano. Ajuda-os não a terem o milagre que o Senhor tem feito como base, mas a forma que o Senhor soberanamente lida com aquilo que preocupa a gente. Porque se a gente se apoiar na tua soberania e na tua tranquilidade, nós não nos desesperaremos por qualquer que sejam as coisas, porque o Senhor estará conosco. E eu sei que o Senhor nos fortalecerá, nos instruirá e dará ao nosso coração a oportunidade de viver o teu plano, o teu propósito e a tua santa, soberana e maravilhosa vontade. Muito obrigado por tudo, meu Senhor, que tu tens feito e há de continuar fazendo. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa vocação, o Senhor da nossa história. Eu te amo porque o Senhor é aquele que deixa os leprosos chegarem perto. Porque tem muita gente que isola, tem muita gente que rejeita. Tem muita gente, Pai, que joga fora. Mas o Senhor acolhe, o Senhor abraça, o Senhor toca. Porque o Senhor tocou no leproso e disse: eu quero que você seja limpo. Porque no fim das contas, o teu desejo é que a gente fique bem. E o meu desejo é que esse irmão, essa irmã que me ouve, gente que está aí há 50 minutos me ouvindo, eu quero que cada uma, Pai, possa simplesmente glorificar o teu nome neste dia. Porque estão aí como gente que sabe que o Senhor que toca nos leprosos. E eu sei que por mais triste, por mais difícil que tenha sido ou esteja sendo o vale da existência e da vida da tua filha e do teu filho, eu sei que isso vai ter um final, porque ele vai ficar bem. Ela vai terminar bem. Ela vai terminar bem. Pode ter começado prostrado, sendo consumido, maltratado pelo processo. Mas ele e ela viverá, Senhor, a totalidade das tuas bênçãos, e o Senhor os fará viver tudo que o Senhor planejou e projetou para a vida deles. Que seja assim, Pai. Abençoe o teu povo poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua história. Deus abençoe muito a sua família, que Ele cumpra em você toda a sua vontade, que Ele cumpra em você todo o seu plano, que Ele cumpra em você todo o seu propósito, que Ele faça de você um homem ou uma mulher que supere tudo, confiando na soberania dEle, que lida com muita naturalidade com o que te faz estremecer.
E eu desejo que essa tarde seu coração seja tão tomado pela graça de Deus, pelo favor de Deus, que você saiba que não há enfermidade, não há dor, não há processo que prevaleça contra a vida, porque está aí, alcançando você com a misericórdia, com a unção, com os milagres dele. Ele toca na sua vida aí, pastor Gilvan, irmã Kilze, Mansueline, ele está tocando aí na sua vida. E a mão dele está estendida sobre você. É ele quem está agora te restaurando da cabeça aos pés, te multiplicando por cada semente plantada, te multiplicando por toda a adoração manifesta, apesar daquilo que em alguns momentos te fez sucumbir. Ele está aí, pastor Eliane. Está cuidando de tudo. No lugar do choro, no lugar da dor, no lugar do vale. Emanaias yoremas. Nemendakio endimenia nagasergio gemedio gemarasemi. Ele está alcançando a sua existência, alcançando a sua vida, alcançando a sua história, alcançando o seu coração. E está te conduzindo para novos dias, para novas oportunidades, para novos sonhos, para novas coisas. E eu quero profetizar pela palavra que haverá uma restituição, haverá uma restauração. Eu profetizo isso há 1 ano e meio e eu tenho ouvido testemunhos aqui de gente que chegou com tudo parecendo perdido. E o Senhor surpreendeu o coração, a alma, e nós ministramos agora debaixo da graça de Deus. Que Ele opera agora um milagre sobre a sua vida, Ele opera agora um milagre sobre a sua história, Ele opera agora um milagre aonde tu estás. Sinta a presença de Jesus que toca, que chega, que valoriza a tua aproximação e que se permite ser alcançado por aqueles que às vezes dizem: eu não passo de um leproso, mas Ele te quer, Ele te ama, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te levanta. E Ele te coloca no lugar para viver a restituição do que você espera. Que você seja alcançado e tocado nesta hora. Que você se sinta acolhido e abraçado por Ele nesta hora. Que você se sinta fortalecido. Passe por cima de tudo que se faz oposição aos sonhos de Jesus na sua vida. Porque Ele te faz ficar bem hoje. Tudo que era perturbação na mente está saindo. Tudo que era agonia está saindo. Tudo que era angústia está saindo, tudo que era medo está saindo, tudo aquilo que era peso está saindo, tudo aquilo que estava maltratando o teu físico e maltratando os teus sentimentos, a tua alma, está agora perdendo a força. Você é uma mulher especial, você é um homem especial, e Ele, por mais que olhe para você e veja a sua lepra, Ele está dizendo que você não vai terminar leproso. Vai haver uma restauração e haverá vida da parte dEle na sua vida. Porque o plano dEle e o propósito dEle estão de pé na sua existência. Que seja assim sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus, estou sentindo a presença de Jesus. Que seja assim sobre a sua casa e sobre a sua vida. Hoje, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a todos e a todas que têm acompanhado aí
as nossas lives. Hoje foi uma live que o Senhor reservou aqui apenas para a gente, de forma bem pausada, estarmos meditando um pouco na sua palavra. Quero lembrar você que o canal aí, os 2 canais no YouTube que nós temos aí, estão sendo uma bênção aí para a vida das pessoas, e eu queria muito que você estivesse lá conosco. Se você puder, convida a gente para se inscrever. A gente vai estar postando aí alguns estudos e algumas reflexões bíblicas que eu sei que serão de grande bênção para a sua alma e para o seu coração. Então você procura aí o canal no YouTube, Pastor Jefferson Santos, e também o canal do Ministério Casa da Noiva. Se você está aqui na minha página no Instagram, aqui, Pastor Jefferson, e não está ainda como seguidor aí da página do Ministério Casa da Noiva, da DCN, eu quero convidar você, tá bom? A estar seguindo aí, procura aí, @Ministério Casa da Noiva, tudo minúsculo, e se inscreve e passa a seguir aí. Mas se inscreva lá no canal e esteja acompanhando lá os vídeos, porque tem mensagens lá tremendas pregadas aí em congressos e festividades que a gente tem andado por esse Brasil. Já são 17, vou fazer aí 18 anos, não é, voando por esse país pregando a palavra, e para mim é uma alegria muito grande poder servir a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então eu convido você a estar acompanhando mais de perto e se alegrando junto conosco, porque os planos e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, eles vão se cumprir, tá bom? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe Sueline, um Feliz Natal. Mancleide, Florencio, um Feliz Natal. Pedro, Deus abençoe, Feliz Natal. E irmã Rosângela Sena, Feliz Natal. Pastor Gilvan, Pastor Eliane e família, Feliz Natal. Obrigado pelo carinho de vocês e pela parceria. Deus abençoe. Manquésia, Deus abençoe muito. Feliz Natal, gente, para o coração de vocês. Vocês são muito amados por nós. A DCN ama vocês. Eu amo a vida de vocês. Estamos em todo o tempo orando, tá bom? Por sua vida. Esteja acompanhando as próximas lives, que serão de grande bênção, tá bom? Para a glória de Deus, eu tenho certeza que o Senhor estará te abençoando de uma forma maravilhosa. Estamos ainda no propósito de 31 dias de jejum e oração. Vamos até o dia 31, aí clamando e orando todos os dias. Se você pode, reserve alguns minutos do seu dia e fale com Deus, apresente sua casa, sua história, porque nós estamos clamando antecipadamente por um ano de 2022, onde Deus mais uma vez cuidará de nós e surpreenderá o nosso coração e a nossa casa. Então eu creio muito na bênção de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Um beijo, gente. Paz do Senhor. Uma ótima tarde carregada da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, você está convidado, tá bom? É só chamar aí no direct, a gente vai te adicionar ao nosso grupo e vai ser uma bênção ter você conosco ali também, tá bom? Beijo, gente. Paz do Senhor Jesus.